Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Espelha a tua vida, venda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Precisa ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido, não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho, e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia, a gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido, e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola.
A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu estou do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha para o lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser desesperado. Realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, nós estamos nessa. Tá junto, tá junto. Nós vamos ter uma roda aberta a perguntas. A Maria vai correr com o microfone. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, por favor, levantar a mão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu posso te dar o privilégio, então depois eu quero fazer uma também. A minha primeira pergunta é para você, Bianca. Meu Deus. Por que o teu grupo de dança, ele já veio para o Juarez Machado, para o Festival de Dança de Joinville, já participou? Já participamos algumas vezes aqui dos palcos abertos. Ainda nos palcos principais a gente nunca conseguiu. A gente tenta bastante, mas ainda não. A gente fez uma visita guiada no Bolshoi, mas a gente não viu muita vontade. Eu tentei fazer uma vivência com eles, com os bailarinos, para eles tentarem fazer um passo de dança vendados, né? Eu adoro essas convidar para o mundo, né? Porque eu acho que a gente só conhece o mundo se colocando nesse mundo, nesse novo olhar. Mas eles não tiveram interesse, porque falaram que tinham muitos ensaios e que aquilo ia atrapalhar o andamento. Mas eu acho que todos os nãos até hoje, eu nunca fiquei triste, revoltada, nada. Sempre foi assim um gás para um dia chegar lá, sabe? Eu queria completar essa tua posição. Quando a minha filha, aos 8 anos de idade, por causa de uma amiga que tinha distrofia, primeiro ela me fez uma pergunta: pai, que vantagem a Gabriela teve de já ter andado, se hoje ela está numa condição igualzinha a mim, empurrada numa cadeira de rodas? Eu falei para ela assim: filha, eu não sei como te responder isso. Pergunta para a Gabriela, ela pode te responder. No outro dia, quando ela voltou para mim, ela falou assim, quando eu perguntei para ela, perguntou para a Gabriela, ela falou assim: pai, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei: mais uma? Você tinha que me dar uma resposta. Ela perguntou assim: pai, eu posso ser bailarina em cadeira de rodas? Eu falei para ela: não, filha. Não existe bailarina em cadeira de rodas. Então, de certa forma, hoje, eu consigo entender essa dificuldade da sociedade em perceber que existem outras possibilidades, né? Durante muitas gerações, o perfeito, o belo, o rápido, o inteligente, que foi o valorizado. E o ser humano não percebeu que o que fez o homem evoluir como sujeito foi o fato dele ser o único animal que tem uma noção exata de avaliação da diferença. E essa diferença é que potencializa o novo no homem. É a diferença que faz com que ele descubra coisas novas. É a deficiência que ele encontra em si que o provoca a fazer invenções. Um exemplo bem crítico disso: por que o homem voa, né? Ele olhou para si, viu que não tinha asas, mas desejou voar. Então,
Hoje eu percebo que nós só crescemos quando nós descobrimos a nossa deficiência e nos propusemos a superá-las, né? E a sociedade ainda não percebeu isso. Ele olha para a pessoa com deficiência não como espelho das suas deficiências, né? Mas como se ele fosse um ser à parte, um ET, não entendendo que você pode até não querer lutar pelo direito do idoso, você pode não querer lutar pelo direito da mulher, você pode não querer lutar pelo direito do homem, porque você pode não chegar a ser nenhum deles. Mas lutar pela pessoa com deficiência significa admitir que nós somos seres de perdas. Até uma certa idade nós adquirimos potencial e depois nós adquirimos perdas, né? Então, acho que a sociedade precisa ver. E esse movimento que nós estamos aqui vivenciando hoje, através da arte, eu acho que é mostrar para a sociedade que o protagonismo que nós temos sobre a nossa vida é um direito nosso assumir. E ninguém tem direito de nos restringir de ter esse protagonismo. E as pessoas com deficiência, inclusive pelas famílias, elas têm sido prejudicadas muitas vezes por não permitir elas que sejam protagonistas das suas vidas, né? Então, realmente é uma dificuldade que eu tenho encarado isso olhando para mim. Porque quando eu recebi a Carolina, eu perguntei para Deus assim, por que eu, meu Deus? E agora eu vejo o privilégio e digo assim, por que eu, meu Deus? Né? É a forma de olhar que nos transforma, né? O mundo pode não mudar, mas a forma como nós olhamos o mundo, se nós mudarmos a forma como olhamos o mundo, tudo muda. E esse trabalho que tem esse propósito, eu acho, né? Você falou exatamente, né? Se uma bailarina cadeirante pode dançar. Este ano, as minhas crianças cadeirantes me deram um outro desafio. Elas falaram, tia Fê, qualquer dia a gente vai dançar na ponta? Eu falei, não, dançar na ponta, subir na ponta, não tem como. Aí elas falaram assim, este ano o espetáculo é Encantos, então todas são princesas. A gente trouxe agora no Dia das Crianças de que pode sim uma Bela Adormecida ser deficiente visual, uma Cinderela ser uma cadeirante, né? Porque não é isso que a Disney mostra. Lá nenhuma princesa é deficiente. E aí a criança deficiente chega na Disney, tudo bem, tem toda a acessibilidade, mas então eu nunca vou ser uma princesa. E esse ano a gente pôs todas princesas. E aí as cadeirantes pediram que elas queriam ser as Cinderelinhas. Só que elas queriam que a cadeira de roda se transformasse numa carruagem e que o sapato de cristal fosse a sapatilha de ponta com cristais colados. E eu não preciso nem falar para vocês que é assim que elas estarão caracterizadas no palco. Então elas podem sim dançar e elas podem fazer muita arte. O maior deficiente da nossa sociedade é quem não promove a inclusão. Esse, sim, deveria ser chamado de deficiente. O serviço para o onde eu vivencio o meu trabalho, ele é bem diferente, né? A ideia do nosso serviço era promover a inclusão social, era tirar pacientes de casa e colocá-los ativamente participando da sociedade. Quando a gente pega hoje uma pessoa com... Hoje a gente sempre atendeu desde bebê até adulto, né? E quando a gente fala de deficiência intelectual ou deficiência física, ele tem uma questão de saúde que a gente não pode negligenciar, né? Então, eu preciso tratar a saúde de algumas pessoas para que ele possa participar melhor da sociedade. Lá nós temos uma equipe, vou explicar para o senhor o que a gente tem de profissionais, talvez isso vá ficar mais claro para você, porque o nosso modelo é pioneiro no Brasil, né? Hoje existem os centros especializados de reabilitação, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? O Centro de Deficiência Intelectual ele foi criado com base no nosso trabalho. Nosso coordenador, há uns 6, 7 anos atrás, ele ia a Brasília porque veio uma pessoa de lá, conheceu o nosso serviço e disse, isso não existe em nenhum lugar do Brasil. Eu não tenho em nenhum lugar um neurologista, um pediatra, um geneticista, um psiquiatra, um dentista que atendam essas pessoas e que fazem um trabalho junto com um psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeira, assistente social, fonoaudiólogo, professor, trabalhando com
olhando para aquela pessoa e pensando aonde está o potencial, aonde está a dificuldade, por que essa pessoa ainda não participa ativamente da sociedade? O que nós, como profissionais da saúde, podemos fazer? Nós temos um médico que foi ensinar as mães a fazer um determinado tipo de comida para facilitar a transferência alimentar de crianças com dificuldade. Nós temos um médico que foi ensinar judô para crianças que tinham dificuldade de se defender, né? E nós tivemos profissionais ativamente atuando com empresas, fazendo palestras e capacitando os outros para que eles entendessem que um deficiente intelectual tem um pouco mais de dificuldade de compreensão e que se você der uma conta bancária para ele com um limite de R$600, ele vai achar que aquilo ali é dinheiro dele, né? E que, às vezes, ele não vai diferenciar uma nota de 5 de uma de 50. E se você der R$5 de troco por uma compra de R$1, ele vai aceitar e vai achar muito bom. Então, no nosso serviço, a gente tenta equilibrar as duas questões. A gente já trabalhou muito mais ativamente na questão de promover a inclusão social dessas pessoas e hoje, pelo menos aqui, a gente já consegue ter muito menos resistência na participação deles na sociedade. Hoje, o que a gente tem feito, e a gente tem mudado essa visão, é começar a empoderar esses pais e esses pacientes a não depender de nós, profissionais, a conseguir a participação ativa na sociedade, em todos os ambientes. Se o psicólogo da rede de atenção básica se nega a atender uma pessoa com deficiência intelectual leve, porque diz não está preparado, então vem cá, vamos conversar. Qual é a tua dificuldade? Se o professor da escola não consegue entender por que ele tem mais dificuldade de ficar sentado ou por que ele distrai com muito mais facilidade, a gente chama e conversa, a gente vai e a gente observa. E, com isso, com essas nossas pequenas ações, a gente percebe que essas pessoas, lá na frente, já enfrentam menos barreiras, porque eles também aprendem a lidar, porque a contrapartida é: pai, você está vendo como é que está acontecendo? Você pode seguir por aqui, você deve fazer assim. Então, a gente consegue equilibrar esses dois papéis. O importante é a gente sempre saber qual é o objetivo. Eu, como profissional e como pessoa, gostaria muito de viver numa sociedade onde eu não precisasse incluir, onde eu não visse o termo ele é especial, mas especial todos nós somos. Ouvir o especial, para mim, soa como um preconceito velado, né? Ou uma supervalorização da deficiência, quando se diz assim, né? Porque, infelizmente, a gente também enfrenta esses termos, né? Os deficientes são supervalorizados, porque aí você nega que a realidade não é tão boa, né? Como você disse, elas não vão poder usar uma sapatilha de ponta. Mas eu tenho gente que diz, não, se você quiser, você vai usar. E aí, como você faz? Né? Então, eu gostaria que a nossa sociedade abrisse, né? A gente saísse um pouco do senso comum, pensasse fora da casinha. Então, a gente tem tentado promover isso em todas as frentes, não esquecendo o nosso papel. Lá onde eu trabalho, nós somos profissionais da saúde. Atuamos na questão da parte de saúde clínica, mas todas as nossas ações têm consequências sociais que até então têm sido positivas. Ainda não atingem a expectativa que alguns de nós temos, mas é que a nossa briga é muito grande, né? A nossa briga é muito grande. Há 5 anos, a gente montou um setor de saúde também na associação. Então, hoje, a gente tem salas de fisioterapia, pilates, 5 médicos. Então, se a criança precisa de uma especialidade que não é daqueles 5, eles vão correr atrás de alguns amigos que possam. Para os medicamentos e para os exames, que às vezes eles estão há muito tempo na fila, a gente acaba fazendo campanha, bingo e bazar para conseguir a verba imediata. E a gente está promovendo essa saúde também para os pais e irmãos. Então, enquanto a criança faz aula de balé, a mãe sobe para a aula de pilates e faz uma aula de pilates. Aí vem a médica, a ginecologista e dá uma palestra sobre menopausa. Então, isso começou há 5 anos, que era uma grande necessidade que eu sentia de todo mundo para prevenir um pouco mais as coisas que eles estavam sofrendo tanto. Quando eu comecei o grupo, logo em seguida, a Natiele conheceu o grupo, que ela é outra ouvinte do grupo, e ela é terapeuta ocupacional, e dela veio com alguns
termos e algumas referências diferentes e para eu entender algumas coisas e explicar algumas coisas, e veio com outras propostas que eu não ia, não por preconceito, mas não por saber também como lidar com a limitação deles. Mas o que eu queria falar, que eu acabei esquecendo de falar durante a minha fala antes, que eu aprendi Libras de verdade com eles. Que eu fiz o curso básico, intermediário e avançado, como eu falei, mas quando eu sentei com eles para conversar, eles começaram a me contar a vida deles e me contar a história, a gente ficou amigo e aí que eu fui aprender Libras de verdade. Daí que eu entendi o que era Libras e como que era a comunicação com eles. Eu gostaria de saber nesse seminário, muito bom esse seminário, estou gostando, tá, das palestras, são maravilhosas. E o que eu queria saber, eu fico imaginando, é uma pessoa, né, como você que trabalha no naipe, ali tem a área dos médicos, neurologista, todos os médicos que trabalham ali dentro, que trabalham com pessoas especiais, deficientes, isso é muito importante. Mas também, como é que o grupo surdo é atendido? A Libras, como é que quando vai um surdo ali, qual é o contato com a pessoa surda? Porque a Libras, às vezes, o surdo é levado ali, né, feito atendimento, mas é muito importante também a gente saber ter acessibilidade em Libras, porque o que ele quer falar? Também um surdo, às vezes, como eu já tive experiência com uma pessoa surda, eu não vou falar o nome dessa pessoa, nada, por ética, né? Então, as intérpretes, ensinava esse aluno surdo. Mas ele tem um laudo de DI. Claro, eu não vou desfazer disso, mas eu tenho, com a convivência que eu tive, ele não era só DI, ele não era DI. Porque eu penso, como é que deram um laudo de DI para ele? Será que faltou Libras na hora da avaliação dele? Que ótima a tua pergunta. E vou te dizer o seguinte... Tiago, eu já atendi um surdo que era caracterizado como deficiente intelectual e eu percebi que ele não era na minha avaliação. Infelizmente, hoje, nossos profissionais, posso falar da psicologia, nem todos os profissionais conseguem trabalhar com as diferenças e perceber a limitação da pessoa. Geralmente, a gente recebe de médico, né, numa consulta de meia hora, às vezes menos, ele ouve a demanda da família e estabelece qual é o quadro clínico. Eu já tive um caso de um surdo, nós ainda temos surdos lá no naipe, mas nós temos uma prevalência bem menor. Nós temos a felicidade de ter profissionais que sabem falar Libras e ajudam a gente na interpretação. Como profissional, eu me sinto muito frustrada de precisar de uma intérprete para entender o que ele está querendo dizer. Me sinto numa posição muito desconfortável. Mas a gente tem a felicidade de ter alguns profissionais que ajudam a gente a interpretar. Nós que temos a deficiência de não conseguir nos comunicar com uma pessoa surda através das Libras, nós temos profissionais que têm essa habilidade e nos auxiliam, né? Então, geralmente as consultas são mediadas com essa pessoa. A pessoa que a gente tem que sabe falar é uma fonoaudióloga que trabalha conosco e que nos ajuda nessa interpretação. Para te exemplificar outras situações, essa questão de um equívoco de interpretação não acontece só com quem é surdo. Eu já tive caso de pessoas com deficiência intelectual grave que teve um rompante de agressividade, de repente começou a ficar agressivo e agredir os pais e agredir todo mundo e começou a ser tratado como um surto psiquiátrico e, na verdade, aquela pessoa estava com pedra no rim. Um outro caso, com a mesma caracterização, e o rapaz estava com uma enorme dor de dente, uma baita inflamação odontológica que precisava de tratamento e a primeira coisa que a pessoa faz é ir pelo que não, está surtando. A gente soube de casos de pessoas que tiveram AVC e foram tratadas como surto, né? Então, isso acontece também com pessoas surdas, mas o que eu posso te dizer é que vai da sensibilidade de quem está atendendo, de quem está do lado de cá. E lá no naipe a gente tem a felicidade de ter profissionais que são fora da curva, eles pensam fora da casinha, senão nem ficariam lá, né? A gente olha um pouco além daquilo que é óbvio, então a gente pesquisa um pouco mais. O próprio diagnóstico da deficiência intelectual tem evoluído muito, né? Hoje, todo diagnóstico que é feito lá no naipe ele é baseado na opinião de uma equipe multidisciplinar.
É um médico atendendo, às vezes mais de um médico atendendo, é o profissional da psicologia. E se a gente tem dúvida, a gente vai pedir auxílio do TO, a gente vai pedir auxílio da fono, a gente vai pedir o auxílio da físio, e todo mundo discute. Eu determinar que uma pessoa tem deficiência intelectual ou não, eu posso fechar para sempre uma porta na vida dela. Então, isso é tratado com muito critério e com muita responsabilidade. Só que nós temos outros lugares que também atendem e também fazem, e a gente não consegue saber como é que isso é feito, né? Às vezes a gente tem casos em que a gente diz que não é, a pessoa vai numa consulta e ela recebe de volta o que ela queria, que era um diagnóstico, porque queria algum benefício em algum lugar ou alguma coisa assim. Infelizmente, eu penso que em termos de diagnóstico, a gente tem que ampliar essa discussão. Esse modelo de diagnosticar tem que ser ampliado, tem que ser debatido e tem que ser mais revisto, né? Só queria fazer um comentário. Com a promulgação da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela incorporou algumas questões que a sociedade vai demorar algum tempo para assimilar. A primeira coisa que ela coloca em debate ali é que a própria deficiência ainda é um conceito em evolução. A segunda questão é, a deficiência hoje, para ela ser diagnosticada, ela não pode mais ser diagnosticada por um CID, por um CID-10. Ela tem que ser avaliada também pela funcionalidade do indivíduo, né? E a dificuldade que nós temos hoje ainda é esse protocolo de diagnóstico de funcionalidade, né? Porque nós temos uma CIF, que é uma classificação internacional de funcionalidade, que ela é muito complexa, que ainda não foi completamente aceita, não foi regulamentada, né, pelo poder público. Então, nós temos uma dificuldade muito grande para poder fazer um diagnóstico fechado, não pelo CID, mas pela funcionalidade do indivíduo. Eu vou exemplificar isso de uma forma bastante concreta. Eu acho que a surdez hoje é a deficiência mais difícil de interagir com a sociedade, porque a sociedade hoje é a sociedade da comunicação. E a surdez é uma deficiência invisível. E muitas vezes, quando o cara tenta se comunicar, a falta de comunicação dele pode ser taxada por diversas formas, né? Até um policial não está preparado para um surdo, né? Um médico, imagina uma mulher surda, que também, como qualquer outra mulher, pode menstruar, e ir num ginecologista para o médico querer fazer a anamnese dela, e ela ter que levar a tiracolo alguém para expor a sua intimidade, porque no corpo médico não se fala Libras, né? Então, ainda temos muito que evoluir com relação, como sociedade, com relação ao entendimento do que é ter deficiência, né? A deficiência, na realidade, como disse a Fernanda, é a própria sociedade que tem. Depois de 200 milhões de anos, como Homo sapiens, ainda estamos discutindo a pessoa com deficiência, como se só agora o homem percebesse que ter deficiência é uma questão inerente à diversidade humana, né? Então, é uma questão em evolução. Né? Aqui, Mário, na plateia. A gente vai ter uma última pergunta para encerrar esse bloco, ok? Ok. Me chamo Elaine, eu sou assistente social e hoje estou na coordenação de um abrigo aqui do município. E, assim, na verdade é uma pergunta e também, assim, é mais um desabafo, acho que para compartilhar. Então, assim, cada vez mais hoje a gente tem crianças e adolescentes acolhidas, né, com deficiência intelectual, com transtorno psiquiátrico, enfim, né, uma dificuldade. Assim como a Viviane falou, a gente não tem uma preparação, então a gente tem aprendido na prática, né, e até porque é uma casa, é diferente de quando uma criança, um adolescente vai à escola e volta, ou vai em algum projeto extraescolar, enfim. Então, a gente está 24 horas com essas crianças. Assim, pensando ali que vocês estavam falando da questão de ter um CID, não ter o CID, então, assim, eu vou compartilhar uma coisa que nos deixa angustiados, né? Então, assim, às vezes, ter um CID não equivale a ter o benefício. É um acesso ao serviço, né? Então, assim, como a Viviane mesmo falou, a gente já teve adolescentes que passaram pelo NAIP e não tiveram lá o laudo de deficiência intelectual. Em contrapartida, em outros, né, já obtiveram o laudo para poder dar início de algum tipo de acompanhamento, enfim. A questão para mim não é... A questão é tentar trabalhar com essa pessoa, né? Só um pouquinho. Então, assim, ou assim, não, é falta de estímulo,
né? Então, assim, tu vai lá, tu fez uma avaliação, aí não sei como é que vai ser feita essa avaliação, aí minha pergunta é essa, né? Você passa por todos os profissionais do naipe para ter essa avaliação final, né? Porque às vezes assim, a gente tem uma adolescente, por exemplo, que ela, né, que não foi dito que ela não tem deficiência intelectual, né? A gente fica feliz, né? Mas, porém, todavia, ela tem um déficit de estímulo, né? Então isso já é desde lá de pequenininha. Então assim, aí passou, aí a gente tenta várias inclusões dela em várias outras atividades. Só que a gente não vê uma evolução, né? Então, até o que nos deixa angustiada, não é deficiente intelectual, o laudo não tem, porque precisa do laudo para acessar os serviços. Né? Então, se não é lá, é aonde? É no projeto tal, mas lá também não tem gente especializada. Então, assim, a gente tem um adolescente que ele foi para uma escola que é própria para pessoa com deficiência intelectual e foi expulso. Né? Ou então, assim, é uma deficiência intelectual associada a algum transtorno. Brigou lá no CAPSI, manda para casa. Então, assim, na verdade é uma angústia. Né? Eu vim aqui em busca mesmo assim, de saber um pouco mais e até para poder ver, assim, pedir ajuda ou ver de que maneira, né, eu posso estar ajudando a minha equipe, a nossa equipe lá, a dar realmente uma vida um pouco melhor, porque a gente não sabe até onde que eles podem ir. A nossa dificuldade é essa. Essa criança que tem síndrome alcoólica fetal, ela pode até lá. Né? Então, assim, a gente precisa saber, a gente tem estudado, a gente tem procurado, mas, na verdade, a gente precisa de ajuda. Sim. Obrigada. Tua angústia é a mesma que a nossa. Algumas coisas que eu peguei da tua fala. Primeiro, ele precisa de um CID para ter tratamento. Um código internacional de doença, uma letra seguida por um número, não vai. E se ele tem o CID, se ele precisa de um CID de deficiência mental para receber um tratamento, e ele não é deficiente intelectual, o tratamento que ele vai receber não é o que ele precisa, para começar. Né? O NAIP hoje é o centro especializado do município na avaliação de deficiência intelectual. A gente trabalha com isso há 15 anos, especificamente com isso nos últimos 7, só com deficiência intelectual. Nós temos em torno de 3.000 pacientes. Isso é algo que a gente está ampliando a discussão, porque a tua angústia de quem me ajuda a tratar quando ele parece ser um deficiente, mas não é, também é nossa. Eu tenho várias crianças com déficit de atenção, com transtorno de aprendizagem, com descalculia, com dislexia, que não têm assistência. Não tem quem atenda. A escola tem que dar conta, a escola não consegue dar conta. E ninguém se deu conta que essas pessoas vão passando de anos sempre frustradas, não atingindo seus objetivos e, via de regra, nós temos aí um índice de marginalidade que está correndo paralelamente a isso, aumentando. Onde essa pessoa vai se qualificar depois? Se ela passa toda a infância e adolescência dela aprendendo de uma forma que não é eficaz, né? Se frustrando constantemente e sempre recebendo o dedo, sempre sendo apontado para aquilo que ele não dá conta. A avaliação no NAIP ela acontece sempre. Toda primeira consulta sempre tem um médico, ou é neurologista, ou é psiquiatra, ou é um geneticista que está conosco, um psicólogo e um assistente social nessa primeira consulta. Quando essa equipe fica em dúvida, como é o caso de quando a gente recebe uma criança abrigada, a gente já tem um histórico aí de negligência, de privações, e que às vezes a gente já recebe até tarde demais e não consegue mais mudar uma história familiar bem difícil de se lidar. E você vive isso, né? É como se você recebesse um filho deficiente num estado muito grave e você tem que ficar. Quando essa equipe tem dúvidas se pode ser ou se não pode, ele continua em acompanhamento, que vai primeiramente com a psicologia e fica em torno de 1 mês e meio, 2 ou até mais. Tá? Se nós temos necessidade de avaliação de outros profissionais que a gente identifica, uma TO, uma fono, a gente chama esses profissionais e pede avaliação. Tá? Depois disso, todos nós sentamos e discutimos com todos os médicos. Se eu preciso de uma opinião de um outro médico de outra área, a gente também pede, investiga.
toda investigação de diagnóstico ocorre nessa dinâmica e não é necessariamente numa única consulta. Então, por isso que eu te digo que essa questão de tratamento, de diagnóstico e de intervenção tem que ser ampliada, porque geralmente os pacientes que nós contrarreferenciamos, a gente elabora um parecer e sugere o que ele precisa de tratamento. Aí está a barreira. Se eu tenho uma pessoa com dificuldade escolar e precisa de um reforço pedagógico, ou de uma fono para ajudar com a troca de letras, com uma pedagoga que ajude nessa parte de alfabetização, onde ele consegue? Esse momento aqui é momento para discutir a arte para todos. Tem muitas angústias com relação a pessoas com deficiência que nós gostaríamos de elucidar nesse momento. Mas eu vou interromper para que a gente possa voltar a se concentrar no tema do evento aqui. Maria. Obrigada, Mário. Vivi, obrigada pela sua participação. Eu acredito que seja um tema para se continuar conversando, né? A gente quer contribuir de alguma forma, estamos à disposição, tá? Eu quero chamar a Mônica Dias agora, por favor. Mônica, ela é terapeuta ocupacional da nossa equipe do Arte para Todos. Vocês podem continuar aqui. E ela também é presidente da JAICE. Ela vai fazer a entrega agora da lembrancinha para os palestrantes. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento.